Não vá para a cirurgia bariátrica antes de assistir esse vídeo. Meu nome é Michel Castilho, sou médico cirurgião, especialista em tratamento da obesidade há 20 anos neste mercado e queria compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Como é que começa a busca pela cirurgia bariátrica, né? Então, aqui no nosso país, acaba com o interesse do paciente que está com dificuldade de emagrecimento procurando um cirurgião. Alguns casos o paciente já está em acompanhamento com outros profissionais, com endócrino, com nutrólogo e com falhas no processo de emagrecimento ou com uma nutricionista, e ele é encaminhado para o cirurgião para uma avaliação, né? Mas como é que funciona todo esse processo, né? Então, a primeira consulta com nossos cirurgiões, a gente vai fazer uma avaliação, a princípio, técnica, né? Existe um critério de indicação para ir para a cirurgia, que em ciência é baseado em risco-benefício, mas que em estudos realizados ao longo dos anos foram criados critérios quem pode ir para a cirurgia bariátrica e quem não pode. E vou falar um pouquinho por cima aqui para vocês quais são os critérios de indicação para a cirurgia bariátrica hoje em 2025 no nosso país, Brasil. Então, hoje os pacientes candidatos à cirurgia bariátrica no nosso país são pacientes acima de 40 de índice de massa corpórea. Índice de massa corpórea é aquela continha do peso sobre a altura ao quadrado. Então, eu pego o peso do paciente e divido 2 vezes pela altura, tá? Em metros, né? Então 1,60, 1,65, 1,80, eu divido 2 vezes por esse número e aí vai chegar num número lá. A faixa de normalidade do índice de massa corpórea é considerada de 18,5 a 25, 25 a 30 é a faixa de sobrepeso, 30 a 35 é a faixa de obesidade grau 1, 35 a 40 a faixa de obesidade grau 2, acima de 40 é a faixa de obesidade grau 3, perfeito? Então as indicações de cirurgia são em pacientes que estão acima de 40 de índice de massa corpórea, obesidade grau 3, ou que é chamado de obesidade mórbida. E por que obesidade mórbida? Porque quando a gente joga na curva de risco de mortalidade, os pacientes estão na faixa de obesidade grau 3 têm 300% mais chances de óbito do que um paciente que está na faixa de normalidade do IMC, por isso chamado de obesidade mórbida, tá? Pacientes que estão na obesidade grau 2, entre 35 e 40 de índice de massa corpórea, com doenças associadas, e aí a gente tem uma lista de mais de 21 doenças, onde a gente tem pedra na vesícula, hemorroida, hipertensão, diabetes, apneia do sono, hérnia de disco, alteração de colesterol, doença do refluxo, e tem uma série de outras doenças, algumas neoplasias que estão relacionadas com a obesidade e que indicam a cirurgia bariátrica. E aí eu queria colocar uma alteração que veio este ano no nosso país. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, junto com o Conselho Federal de Medicina, aprovou novas indicações ou atualização das indicações, mas essas atualizações elas ainda não foram balizadas pela Agência Nacional de Saúde, a famosa ANS. Então ainda há uma briga neste cenário da questão de liberação pelos planos de saúde, mas houve uma atualização onde pacientes com obesidade grau 1, entre 30 e 35 de índice de massa corpórea, com diabetes, com doença do refluxo e algumas outras doenças ditas como severas, podem ser submetidos à cirurgia na faixa de obesidade grau 1. Mas isso ainda, a gente está numa briga, porque tem a validação pelo Conselho Federal de Medicina, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mas a Agência Nacional de Saúde ainda não formalizou a indicação, por isso esse paciente pode ser submetido à cirurgia, mas no âmbito de saúde suplementar e no Sistema Único de Saúde ainda há um entrave para essa realização nessa faixa de índice de massa corpórea. Uma outra coisa que está sendo analisada é a proposta de renomeação e de classificação da obesidade. Em falar de obesidade clínica, obesidade subclínica, obesidade sintomática ou não, foi apresentada uma proposta dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e dentro das outras sociedades que norteiam o tratamento de obesidade, e está sendo apreciada essa nova classificação de obesidade para indicação dos diversos procedimentos e tratamentos da obesidade. Isso foi proposto esse ano e um estudo amplo, mas ainda está sendo implementado no meio médico essa nova avaliação, mas é uma coisa para a gente ficar atento, e assim que a gente tiver alguma definição, traremos vídeos aqui para vocês explicando um pouquinho sobre isso. E aproveitando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ficar sempre a par de tudo que está acontecendo de novo nesse mundo de performance, emagrecimento, saúde e cirurgia bariátrica. Vamos lá, continuando o que a gente está falando,
Então, paciente, você entrou com critérios de indicação para cirurgia bariátrica, você preencheu os critérios que eu citei agora há pouco. Como é que vão ser as consultas e o famoso preparo? Você vai entrar numa fase que a gente chama de preparo. A cirurgia não é igual uma cirurgia de hérnia que você tem a indicação, pediu a liberação para o plano ou pagou o hospital, você vai lá e opera, né? Existe uma fase de preparo para a cirurgia, porque a indicação não é só do cirurgião, né? Como a obesidade, voltando a este conceito, né, a obesidade é uma doença multifatorial, eu preciso de outros profissionais juntos, né? A base do tratamento para a obesidade é o tratamento multidisciplinar. Então, eu vou pegar profissionais chaves que estão envolvidos nesse tratamento para corroborar a indicação e aí sim eu ir para a cirurgia. E isso é obrigatório, isso não é só pro forma pelo plano de saúde. É desta forma que eu tenho um tratamento seguro, eficaz e efetivo, perfeito? Então, quais profissionais estão envolvidos nessa avaliação pré-operatória? Então, o cirurgião, o endocrinologista, o cardiologista, a nutricionista e a equipe de saúde mental, seja o psicólogo ou psiquiatra ou ambos, perfeito? E eventualmente a gente utiliza equipe complementar, como fisioterapia, o ortopedista para avaliação de doenças específicas, eventualmente reumatologista, eventualmente neurologista, mas são equipes auxiliares, não a equipe base, que é o cardiologista, o endocrinologista, o cirurgião nutricionista e a psicóloga ou o psiquiatra, que são a equipe formal base. A avaliação, quando o paciente está em fase de preparo, ele vai ser submetido a uma série de exames, isso é um protocolo aplicado de forma internacional. Então, a gente vai fazer uma série de avaliações laboratoriais, endoscopia, ultrassom, eletrocardiograma. Para alguns pacientes vão ser feitos mais exames, tem comorbidades específicas, a gente vai aprofundar mais algumas coisas. O paciente é mais jovem, menos comorbidade, ele vai fazer menos exames, né? Então a gente individualiza, mas existem os exames básicos. E com esses exames ele vai passar por avaliação desses profissionais que a gente citou e cada profissional vai dar o seu parecer, a sua avaliação sobre a indicação, sobre a necessidade, sobre necessidade de tratamento. E qual a função do preparo? É a gente avaliar, tratar, melhorar situações que podem oferecer risco durante a cirurgia ou atrapalhar o teu bom emagrecimento no pós-operatório. Essa é a função da fase de preparo. Então a fase de preparo, ela já serve como, ela já é tratamento. Eu estou olhando para você com bons olhos, de forma holística, para que eu te leve no melhor momento para a cirurgia. Essa função do preparo, ela é fundamental e não se abre mão da fase de preparo, que é o que a gente garante cirurgia. Só para um bom resultado na cirurgia. Só para vocês terem uma ideia, né? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de grande porte, mas hoje com toda a ciência, a tecnologia envolvida nos processos, é uma cirurgia com riscos comparáveis a uma cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia de pequeno porte, ou uma cesárea. E ao passar por todo esse preparo, toda essa avaliação, todos os profissionais deram ok dessa avaliação, o último a fazer a avaliação é o cirurgião, olhando todas as avaliações, todas as recomendações dos outros profissionais, o paciente já com dieta programada, com dieta já especificada para qual técnica ele vai ser submetido, aí a gente vai dar a entrada no hospital, no plano de saúde, para agendar a data e aí prover a cirurgia, perfeito? O que é importante dentro daqueles critérios que eu comentei, né? Tem pessoas que estão ali perto do limite da indicação e já tiveram dificuldade com outros tratamentos e fazem o questionamento sobre, e se eu ganhar um pouquinho de peso para ir para a cirurgia, né? Então aqui eu vou acender uma luzinha vermelha, né? Uma luzinha nem amarela, uma luzinha vermelha para a gente tomar cuidado e ter atenção com isso. Ganhar peso para passar por um procedimento, a gente está elevando muito o seu risco. Tá? E existem histórias já, a gente infelizmente perto da gente já aconteceu isso do paciente querer fazer isso para ser aprovado pelo plano de saúde e o paciente passou por uma piora do seu estado clínico, infartou, teve um derrame, que teve ganho de peso, piora do processo inflamatório corporal e aí acabou pagando um preço muito alto por isso, né? Ninguém recomenda isso, se alguém recomendou isso é totalmente antiético, é perigoso, é danoso, cuidado com essa prática. Siga a orientação do teu cirurgião, do teu endocrinologista, do médico que te acompanha. A gente tem caminhos saudáveis para conseguir chegar no resultado que você precisa. Então, cuidado com essa prática de, quero almejar a cirurgia. Cirurgia não é um caminho fácil, não é um caminho curto, é uma boa terapêutica, uma terapêutica muito efetiva, desde que bom indicada, com segurança, tá? Não brinque com a sua saúde, não brinque com a sua vida. Para entender um pouquinho sobre os erros e os mitos que existem em volta do emagrecimento, a gente vai deixar um cardzinho aqui embaixo
sobre um vídeo que eu gravei recentemente falando dos principais mitos e erros relacionados aos processos de emagrecimento. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho e esclarecido para você que está buscando ou que pensa em ir para a cirurgia bariátrica. Até o próximo vídeo.